amigo e minha amiga, paz seja convosco. Estamos aqui para mais um vídeo e desta vez vamos falar sobre os principais postulados teológicos de Martinho Lutero, tá, gente? Ou seja, as principais doutrinas da sua teologia. Ele defendia a ideia de uma teologia da glória e uma teologia da cruz. Na teologia da glória, ele entendia que essa teologia da glória, ela visa as obras ao invés do sofrimento, a glória ao invés da cruz, a força ao invés da fraqueza. Em outras palavras, era uma teologia puramente meritocrática, tá? É por isso que ele rechaçava a lei mosaica em alguns aspectos, mais à frente vamos falar sobre isso. Já a teologia da cruz, ela prioriza o sofrimento de Cristo na cruz do Calvário e rechaça qualquer tipo de teologia meritocrática que valoriza as obras. Por meio da cruz, as obras são destronadas nessa teologia junto com o velho Adão. É a teologia da graça. Martinho Lutero também defendia um conhecimento geral e um conhecimento particular. No conhecimento geral, ele entendia que havia uma consciência que existe um Deus criador e sustentador de todas as coisas. Só que nesse conhecimento, a criatura não se relaciona com o Criador, ela não aprofunda a sua relação. Há só uma consciência de um Deus acima de todas as coisas, tá? Mas não pode alcançar o verdadeiro entendimento da natureza de Deus. Já o conhecimento particular, nesse conhecimento, Lutero depreende que há profundidade, há conhecimento. Nesse conhecimento, o ser humano busca saber o que Deus pensa de nós, o que ele quer dar e fazer para nos libertar do poder do pecado e da morte, a fim de nos salvar. Lutero defendia que o conhecimento particular é o verdadeiro conhecimento de Deus. Martinho Lutero era profundamente antagônico à filosofia como uma introdução à teologia. Até porque ele entendia que uma era sabedoria humana e a outra uma sabedoria espiritual. Para ele, a razão era fraca porque tentava procurar um Deus absoluto ou nu, quando na verdade o Deus das Escrituras ele é oculto. Então, a razão humana e qualquer outra capacidade para Martinho Lutero carrega marcas da queda e só pode servir na sua função apropriada se for redimida. Em outras palavras, a razão só é capaz de nos ajudar em nossa vida horizontal, isto é, nas questões humanas, nas questões espirituais, não tem como nos ajudar. Isso porque ele era adepto da teologia agostiniana, mas também da teologia paulina. Aquela ideia de que as coisas espirituais se discernem espiritualmente, então, é mais ou menos isso. Não que a razão para ele fosse algo ruim. Lutero defendia que a razão de todas as coisas criadas era mais elevada em comparação às outras coisas. Porém, a razão, ele dizia que era o que nos distinguia dos animais, mas com relação a Deus, a razão não pode alcançá-lo, ou seja, ela vai sempre ser limitada, tá? Mas a razão era boa, responsável pelas criações das artes, dos remédios, das leis, da sabedoria humana e da ciência de forma geral. Ou seja, as razões, elas tinham as suas características positivas, mas isso não livrava da maldição de que todas as coisas estavam decaídas e permanentemente debaixo do poder do pecado. Então, para você entender, a filosofia para Lutero, humanamente falando, ela era boa, mas se misturasse com a teologia, para ele não era bom, era ruim. Por isso ele rechaçava a ideia da teologia escolástica, tá? De Tomás de Aquino, e ele gostava mais da teologia de Agostinho. Então, só para recapitular aqui, teologia de Agostinho era uma teologia transcendental, do mundo das ideias, né? Aquela ideia de Platão, né? A teologia de Tomás de Aquino era muito aristotélica, era muito física, baseada nas coisas físicas, na racionalidade humana. Lutero defendia a ideia de um conhecimento próprio e um conhecimento evangélico. O conhecimento próprio toma partido da carne contra o espírito, das obras contra a fé, da lei contra o evangelho. Bem contrastante, né, gente? Só Deus, para Lutero, pode conceder fé ao homem.
A razão natural para Lutero era carnal. Ele defendia que por nós mesmos não conhecemos o mal que existe, mesmo nas nossas próprias virtudes. O monge alemão, ele defendia que a verdade filosófica está para além da verdade teológica, assim como a lei está para o evangelho, como a justiça humana está para a justiça divina. Em outras palavras, é completamente incompatível. Para Lutero, essa razão era opositor à espiritualidade. Não fosse ruim, como eu falei anteriormente, mas ele refutava, rechaçava, repelia a teologia escolástica, que era muito centralizada na questão da razão. Já o conhecimento evangélico, para Lutero, é um conhecimento transcendental, é um conhecimento de contemplação, uma espécie de iluminação. Você pode reparar que ele traz muito aquela ideia de iluminação de Agostinho. Ele era um monge agostiniano, né, gente? A palavra de Deus para Lutero era muito mais do que as escrituras. Para ele, era a segunda pessoa da Trindade, era o Verbo encarnado, isto é, o próprio Jesus Cristo. O monge alemão compreendia que a palavra de Deus não era apenas um ato de autorrevelação de Deus, mas também a ação e poder de Deus presente na criação, né? É o que Deus disse no princípio. Lutero depreendia que toda a escritura convergia para Cristo. Por isso, Martinho Lutero rejeitava qualquer tentativa da igreja de se sobrepor às escrituras. Ele era enfático, ele era ferrenho em defender a escritura. O fato da igreja estabelecer o cânon sagrado não legitimava a igreja a autoridade maior ou igual à das escrituras. Lutero também tinha uma aversão à epístola de Tiago. Pode crer, viu, gente? Ele não gostava da epístola de Tiago porque considerava essa epístola muito legalista e antagônica aos ensinos de Paulo. Como eu disse, a teologia luterana vai em cima de Agostinho e de Paulo, tá? E para ele não deveria a epístola de Tiago estar no cânon. Ele é ele é bem antagônico aos judeus, viu, gente? E ele achava a epístola de Tiago muito legalista, trabalhava muito a questão das obras. Segundo o historiador Justo Gonzalez, quando Lutero afirma que a Bíblia é sua própria intérprete, ele não está se referindo à comparação de textos, mas ele se refere à palavra exterior e à palavra interior. É bem interessante isso em Lutero. A palavra exterior é a própria escritura, que pode ser ouvida, tá? Ou pregada. A palavra interior, ele dizia que era o Espírito Santo, que pode ser ouvido no nosso próprio coração. Sobre a lei de Moisés, Lutero defendia que a lei foi dada a Moisés para o povo judeu e que não era aplicável aos cristãos. Todavia, leis como não roubar, não adulterar, não assassinar, que são as leis morais, Lutero depreendia que já estava cravado no coração dos cristãos e que deveriam ser obedecidas pelos cristãos, não se baseando na autoridade de Moisés, mas por uma questão de respeito ao próximo e uma questão de ética. Por sua vez, isso não significa que Lutero era antagônico ou desprezasse Moisés e o Antigo Testamento. Pelo contrário, para ele, tanto Moisés quanto os escritos veterotestamentários apontavam para Cristo. Não era o contraste dos dois testamentos que inquietavam Lutero, e sim o contraste entre a lei e o evangelho. Lutero via muito contraste entre a lei e o evangelho. Embora não haja dúvidas para Lutero que a lei é, ou seja, a vontade de Deus. Lutero depreendia duas funções primárias na lei, tá? Como lei civil, ela restringe o perverso e ele era super a favor disso. Mais tarde a gente vai ver um pouco isso à frente, tá? Provê o estabelecimento da ordem social como proclamação do evangelho. Então, nesse aspecto, a lei para Lutero era boa. Mas como lei teológica, ela aponta o caráter do pecado e denuncia o mesmo. Ou seja, a lei, ela é a vontade de Deus. E quando essa lei contrasta com a realidade humana,
torna-se uma palavra de condenação e desperta a ira de Deus. Era assim que Lutero via. Portanto, para Lutero, a lei ela é doce e boa, mas contrasta com uma natureza caída, corrupta e pecaminosa, e se torna uma palavra de julgamento e de ira. Logo, o homem tornou-se incapaz de cumprir a lei, tornou-se incapaz de cumprir a vontade de Deus. Portanto, Lutero entendia a lei como não divino, ou seja, a rejeição divina sobre nós e toda realização humana. E nesse aspecto, o evangelho contrasta com a lei, pois para ele o evangelho não é uma nova lei, mas o imerecido sim, tá? Que em Cristo Deus pronunciou sobre nós. Profundo isso aqui, né? Eu acho muito legal. Em suma, Lutero defendia que o evangelho nos liberta da lei, não nos capacitando a cumprir a lei, mas declarando-a cumprida em nós através da obra da cruz, tá bom, gente? Muito forte, eu acho muito interessante isso aqui que ele fala. Sua mensagem não proclama nada além da salvação pela graça dada ao homem, sem qualquer meritocracia humana. Era assim que Lutero entendia. E mesmo justificado, Lutero entendia que somos pecadores. E a palavra mostra a nossa condição, apesar de nos mostrar a nossa condição de pecaminosidade, mostra também que Deus aceita por meio de seu Filho na cruz do Calvário, nós nos tornando justos. Não há dúvida que para Lutero a humanidade já nasce corrompida pelo pecado original. Em outras palavras, ele defendia a escravidão da vontade existente em nós desde o momento que a gente nasce. Imbuído do pensamento agostiniano e paulino, ele defendia que o homem já nasce escravo, isto é, nossa natureza está corrompida e comprometida pelo pecado. Dito isto, não somos nada além de pecado para Martinho Lutero, tá, gente? Para Lutero, a expressão usada por Paulo em Gálatas capítulo 5, carne e espírito, não está relacionado ao material e ao imaterial. Por exemplo, vou dar um exemplo. Quando você lê no grego lá, e o Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados e irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Ali, corpo no grego é soma. Gálatas capítulo 5, a palavra corpo ali é sarx, que está se referindo à natureza humana, tá? Não ao corpo fisicamente falando, mas à natureza caída, corrupta e pecaminosa. Então, 1 Tessalonicenses 5:23, corpo físico, material, e carne em Gálatas 5 é a nossa concupiscência, tá? A nossa natureza caída, corrupta e pecaminosa. Então, carne e espírito para Martinho Lutero não está relacionado ao material e ao imaterial, mas às concupiscências vis do corpo, tá? Nós somos tentados por essa carne, tá? Essa inclinação que existe em nós e quer nos fazer pecar, tá? Então, Lutero, ele defende que a carne é a totalidade da pessoa anelando ardentemente por uma autojustificação. Gente, ele era um teólogo paulino. Romanos capítulo 8, versículo 19 em diante, diz que a criatura espera ardentemente pela manifestação dos filhos de Deus, para ser liberto do cativeiro da corrupção, tá? Então, dito isto, o pensamento de Martinho Lutero vai colidir com o de Erasmo de Roterdã, porque enquanto para Lutero o homem já nasce escravo, ou seja, com uma inclinação completamente voltada para o pecado, o Erasmo de Roterdã, ele já diz que o homem tem um livre-arbítrio. Isso aqui é meio Lutero, Agostinho e Erasmo de Roterdã, meio que o Pelágio lá, tá, gente? Em suma, para Lutero, nós somos animais selvagens perante dois cavaleiros. Olha isso, Deus e o diabo, ele entendia assim. E ele entendia que o ato da salvação não pode partir de nós mesmos, ou seja, não há nada em nós capaz de nos aproximar de Deus. Não há sequer um ato de justiça em nós capaz de agradar a Deus. O profeta Isaías disse, né, gente, que a nossa justiça ela é como trapo de imundícia, ou seja, ela é insuficiente para a justificação. É Deus que em sua infinita bondade e misericórdia se dirige a nós por intermédio da sua palavra,
Lutero defendia voltando a nossa vontade passiva para ele, de forma que, em meio à nossa condição pecaminosa, possamos querer ter comunhão com ele. Bem meio que calvinista isso aqui, né? Mas o pensamento dos reformadores era sempre isso, que a salvação não parte de baixo para cima, do homem para Deus, mas de Deus para o homem. Era o pensamento dos reformadores, tá bom, gente? Sobre a justificação, Lutero disserta que não se trata de algo que mereçamos ou alcançamos, tá? Ele usa o exemplo da visão de Pedro dos animais impuros para elucidar isso. Quando Pedro vê os animais, movido por seu preconceito legalista cultural, rejeitou os animais da visão quando Deus os havia declarado puro. É mais ou menos isso a justificação em Martinho Lutero. Deus pronuncia os gentios e todos nós justos, puros, embora de fato sejamos tão pecadores como aqueles animais da visão do apóstolo Pedro para Lutero. É interessante, acho muito interessante. Portanto, para Lutero, quanto à justificação, não significa que alguns méritos sejam reconhecidos ou aceitos. Ele é considerado apenas e perfeitamente justo por um Deus que perdoa e é misericordioso. Não há um mérito humano, não tem meritocracia humana, nós não merecemos nada. Para Lutero, a justificação pela fé era compreendida da seguinte forma: Deus imputa a justiça de Cristo que age em nós como uma espécie de guarda-chuva nos livrando do calor da ira de Deus, gente. Isso só pode ser compreendido pela fé. Outra coisa interessante, a única coisa que nós podemos fazer para alcançar essa justificação é crer. E o que é interessante é que para Lutero a fé não é algo cognitivo, racional, mas uma ação direta de Deus na mente humana, tá? Isso é uma incógnita, porque para o monge alemão a fé não é uma obra humana, que vem do esforço humano, da parte do intelecto humano, mas da vontade de Deus. Portanto, se nós quisermos classificar a fé em Lutero como uma obra, ele defende que é uma obra de Deus e não dos homens, né? Efésios capítulo de número 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. A noção de justificação em Lutero significa que o cristão, ele é concomitantemente justificado e um pecador. Em outras palavras, ao mesmo tempo que ele é um pecador, ele é justificado, tá, gente? Todavia, a justificação também é a obra pela qual Deus nos declara justos e nos conduz à justiça, tá? Não é que na justificação a gente se tornou santinho, não é isso que Lutero defende. Mas mesmo o pecador, ele nos justificou. É como um guarda-chuva que nos livra da ira de Deus, ele já falou aqui anteriormente, tá? Resumindo, o homem é justificado e ainda assim, humanamente falando, não é justo, ele tem falhas, mas está se movendo rumo à justiça, ou seja, ele tem prazer na justiça. Isso para Lutero é o começo de uma nova criatura, ou seja, ainda não houve um estado de glorificação, de aperfeiçoamento total. Ele não se tornou totalmente justo, ele ainda tem falhas, tem defeitos, tem pecados, mas ele está caminhando junto à justiça. Em outras palavras, ele tem prazer na lei de Deus. Ele entende que Deus, primeiro, purifica por imputação, ou seja, aplica a justificação a nós, para depois nos dar o Espírito Santo que vai purificar até a substância. Apesar de já ser justificado, ele defende que o Espírito Santo trabalha no coração e produz no justificado um espírito que se deleita em suas palavras. Em outras palavras, ele se deleita na justiça divina, tá, gente? Isso significa afirmar que o justificado, ele não tem que realizar obras para ser salvo, mas uma vez que ele já foi justificado, ele sente prazer em realizar essas obras. Ou seja, eu não realizo obras para ser salvo, mas uma vez que fui salvo, eu tenho prazer na lei de Deus e na realização de obras.
Sobre a igreja, Lutero defendia que não há salvação fora da igreja. Agostinho também pensava dessa forma, tá? Lutero demonstra uma terrível repulsa ao Papa, que afirma a suprema autoridade na igreja, tá? Sobre a palavra de Deus. Ensinava que a autoridade eclesiástica que atrapalha a atividade da palavra, ela tem que ser removida. Ele defendia a ideia do sacerdócio universal, ou seja, que através da obra de Cristo todos os crentes têm acesso ao trono da graça, direto a Deus. Todavia, Lutero entendia que a pregação do evangelho é uma tremenda responsabilidade e não deveria ser confiada a qualquer pessoa. Ou seja, temos o sacerdócio universal, temos a capacidade de nos aproximar diante de Deus, mas pregar é coisa séria e não é qualquer um que pode pregar. Tem que estar preparado. Sobre os sacramentos, gente, o que é sacramento? Batismo e ceia. Foram as únicas coisas da tradição católica que Lutero trouxe para o protestantismo. Para o reformador alemão, o batismo é um sinal da justificação, pois significa morte e ressurreição, sepultar do velho homem e o nascimento do novo homem. Romanos capítulo 6, tá? Pode ler lá, que é mais ou menos aquela ideia de Romanos capítulo 6. Então ele entende que uma pessoa, quando é batizada, ela é simultaneamente justificada e pecadora e deve constantemente morrer e ressuscitar. Ele defendia isso, tá? Ao mesmo tempo, Lutero defende que o batismo está intrinsecamente vinculado à fé. E ele diz que a fé não é fruto do intelecto humano, mas obra de Deus gerada no intelecto humano. Baseando-se nisso, ele defendia o batismo de criança, alegando que a criança não precisava ter fé para ser batizada, uma vez que a fé não é produto do intelecto humano ou do aferimento humano, mas unicamente da obra de Deus. Nisso, ele vai divergir um pouco de Zwinglio, mas depois vocês vão saber disso em Zwinglio. A maior divergência doutrinária de Lutero com os reformadores suíços e com os católicos não foi o batismo, mas a Eucaristia. O que é Eucaristia, gente? A Eucaristia era a ceia, tá? Enquanto Lutero sustentava que durante a ceia estava presente corporalmente o corpo de Cristo ali, tá? Os protestantes suíços, Calvino e Zwinglio, afirmavam que a presença de Jesus era simbólica ou espiritual e que se tratava de um memorial. Lutero não, o corpo de Jesus está presente. Nesse aspecto, o reformador alemão, Martinho Lutero, foi radicalmente opositor aos reformadores suíços, pois entendia que quando o texto diz isto é o meu corpo, é porque se tratava literalmente do corpo de Cristo e não uma simbologia. Em suma, Lutero defendia a ideia da consubstanciação, isto é, o corpo de Jesus estava presente no pão, mas o pão continuava sendo pão. Não é transubstanciação que os católicos usam, tá? Que significa o pão se transformar no corpo de Cristo. Ele acreditava o quê? Que na ceia o corpo de Cristo estava presente ali no pão de forma mística, mas que o pão continuava sendo pão, e isso se chama consubstanciação, diferente dos católicos que acreditavam na transubstanciação, que o pão se transformava literalmente no corpo de Cristo. Lutero negava essa transubstanciação porque, primeiro, ela tornava um sacramento, ou seja, o sacramento da ceia, um escravo de Aristóteles. Ele defendia isso. E segundo, porque ela negava a permanência do pão e do vinho. O pensamento de Lutero sobre igreja e Estado é conhecido como a doutrina dos dois reinos. Na mentalidade do monge alemão, tanto a igreja quanto o Estado são importantes e Deus estabeleceu os dois. Todavia, ele dizia que o Estado está sob a lei e tem sua função civil, e a igreja sob o evangelho. Ou seja, ele não misturava a igreja e Estado como Calvino gostava. O reformador suíço, ele compreende que a ordem civil é extremamente indispensável para restringir os perversos e limitar as consequências mais extremas do seu pecado, mas é discernida pela razão natural. Portanto, Lutero defende que não tem que ser
regida por um cristão. Em outras palavras, na mente de Lutero, o crente não tem que se meter com política, porque o Estado está sob a lei e a igreja sob o evangelho. É baseado nisso que quando houve uma revolta na Reforma Protestante, eu não falei disso porque é muita coisa para falar. Se você quer saber, compra essa minha apostila que aparece aí, você vai entender tudo isso nos pormenores, tá bom, gente? Isso aqui é tudo síntese, é resumo, tá? Houve uma revolta e quando pediram os príncipes a opinião de Martinho Lutero, Lutero falou, cara, os caras estão se insurgindo contra a autoridade, usa a lei, meu amigo. E aí houve o massacre dos camponeses, isso a gente não falou muito aqui, eu só tô dando uma pincelada, mas se você quiser aprofundar o assunto, já tô fazendo a propaganda aí, minha apostila trata de tudo isso aí, tá? Então, fica sabendo disso aí. Aí ele entendia que o reino cristão é diferente, não está pautado na lei, mas no evangelho. Logo, os governos civis, ele entendia que não tem autoridade na igreja, no reino de Deus. Lutero era profundamente antagônico à interferência do Estado nas questões da igreja. Por exemplo, ele entendia que o Estado não deveria punir ou perseguir hereges, pois isso era assuntos da fé e não deveria ser decididos pela espada. Era o pensamento de Lutero. Portanto, apesar de Lutero entender que os dois reinos sejam governados por Deus, o Lutero entendia que o fundamento principal do Estado é a lei e o fundamento principal da igreja é o evangelho. Uma é lei terrena e a outra são o legado que Jesus deixou através dos evangelhos para a igreja. Logo, Martinho Lutero não misturava igreja e Estado. Calvino gostava dessa junção, mas Lutero não gostava dessa junção. Gente, esse é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, é de graça. Por favor, deixa o seu like aí. Dá muito trabalho, viu, gente, para preparar esse vídeo, para editar, para fazer tudo isso. E a gente faz com o maior carinho na intenção de fomentar conhecimento e também de te despertar a estudar, a aprofundar. Vale a pena dizer que isso aqui é só uma pincelada, gente. Tem coisa muito mais profunda. Só que não dá para eu falar tudo aqui. Eu só tô dando uma sinopse de cada assunto aqui. Tá bom, gente? E é isso aí. Se você gostou, por favor, deixa o seu like. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Ative os sinos para receber notificações de novas mensagens. E, por favor, gente, compartilha com seus amigos aí. Tem muita gente que precisa conhecer, principalmente no meio pentecostal. Isso não é muito explorado no meio pentecostal, a não ser nos seminários teológicos, mas o pessoal que não faz seminário não conhece. Então compartilha com o pessoal aí, tá bom? Que Deus abençoe vocês. No próximo vídeo eu vou falar sobre Zwinglio, reformador suíço, e depois sobre Calvino. Vamos começar a sequência Zwinglio e Calvino, tá bom? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo!